E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar prosseguimento ao tema da redemocratização no Brasil pós-Estado Novo, tá? Então, essa ditadura varguista aí, ela se encerra em 1945 e a partir de 46 nós vamos ter aí uma sucessão de presidentes ligados, de certa forma, ao fenômeno político do populismo. Tema abordado aí em aulas passadas, tá? Então, vimos aí o governo do Eurico Gaspar Dutra, o retorno do Getúlio Vargas, que se encerra aí tragicamente em 1954 com o seu suicídio. E hoje nós iremos falar do governo Juscelino Kubitschek, do famoso JK, que governa aí de 1956 a 1961. Então, tudo começa com as eleições de 1955. Então, em 55, o Brasil estava nas mãos aí do vice do Getúlio Vargas, né, o Café Filho, tá? Então, esse cenário eleitoral ele vai ser dividido aí entre os herdeiros do getulismo, então ligados aí aos partidos historicamente importantes, né, o PTB, o PSD. Então, vai se construir aí uma aliança entre o PTB e o PSD, e o candidato aí lançado por eles será o Juscelino Kubitschek, que tinha sido governador de Minas Gerais pelo PSD. E o vice do Juscelino, nessa ocasião, foi o João Goulart. Então esse vice aí é importante ser nomeado, né, o famoso Jango, porque ele será aí futuramente presidente do Brasil também. Então, além dessa aliança PTB e PSD, nós vamos ter os candidatos da UDN, do PSP e do PRP. Então, o general Juarez Távora será o presidenciável aí da UDN, o Adhemar de Barros, né, um político ligado ao populismo, né, um paulista famoso aí, e o Plínio Salgado, que tinha sido presidente aí do Partido Integralista, né, Partido Integralista, Ação Integralista, né, ligada de certa forma às ideias do fascismo, enfim. Então, no final aí, né, quem vai sair ganhando será o JK. Então o JK ele consegue se eleger, certo? Contudo, a UDN aí, ela retoma aquelas intenções golpistas da época das eleições do Getúlio Vargas. Então quem alimenta essas intenções golpistas novamente foi o Carlos Lacerda, tá? Que começa aí a espalhar, né, a ideia de que tanto o JK quanto o Jango eles eram comunistas, ou seja, aí, que ideia que era essa de comunista que ele tinha era meio complicado. E esse discurso aí do Carlos Lacerda, do perigo comunista, ele foi corroborado, né, ele foi reafirmado aí pelos militares, tá? Em destaque aí para o coronel Jurandir Mamed, que vai se pronunciar contra a posse do JK, tá? Então, essa ideia da intervenção militar, né, que iria sanear o país, o perigo comunista, do populismo, ela está presente aí desde essa época, certo? E então existia aí uma ideia de que os militares eles estavam fora, né, desse jogo político, da corrupção, e somente eles poderiam é, sanear moralmente o país, né? Então, talvez essa ideia aí tenha como origem a própria proclamação da República, né? Que foi arquitetada, né? Arquitetada não, orquestrada, né? Por grupos militares, enfim, tá? Só que por um outro lado, dentro aí do grupo militar, nós vamos ter os legalistas, como o general Teixeira Lott, que vai garantir a posse ao Juscelino Kubitschek, tá? Então, o general Teixeira Lott, ao contrário aí do coronel Jurandir Mamed, acreditava aí nas vias democráticas. Então, o JK foi eleito pela maioria dos votos, então, portanto, ele deveria assumir a presidência, tá? Então, ele não vai engolir essa ideia aí de que o JK, que o Jango eram comunistas, certo? Bom, então assim que o JK assume o poder, ele vai adotar uma estratégia interessante, que vai ser a mesma adotada pelo Getúlio Vargas no início aí do seu segundo momento, né, como governador, né, do Executivo Federal. Ou seja, ele vai adotar uma política de apaziguamento político.
Então ele vai conseguir, né, apaziguar aí os conflitos, os setores políticos antagônicos, eles vão viver em certa concórdia, aí, em paz, né, com o JK. Essa intenção golpista, momentaneamente, ela vai ser deixada de lado, e o JK ele vai conseguir suportar aí as pressões populares, né, principalmente porque quem apoiou a sua candidatura foi o PTB, ligado aí aos sindicatos, enfim. Então, esse movimento sindical ele vai ser controlado aí pelo Estado por causa dessa relação aí próxima com o PTB. E os militares, né, uma parte aí que tinha apoiado essa intenção golpista aí do Carlos Lacerda, da UDN, eles vão assumir aí postos importantes dentro do governo JK, certo? Bom, então vamos falar um pouquinho de alguns aspectos aí desse populismo do JK. Então, dentro da sua campanha presidencial, ele vai colocar aí como tônica dominante aí da sua campanha e depois a sua forma de fazer política, a expansão da indústria brasileira. Então, ele via a necessidade aí de modernizar a economia brasileira, tá? Fazer com que o Brasil finalmente deixasse de ser um país agroexportador e se voltasse aí a uma industrialização, tá? Então é que a ideia lá do desenvolvimentismo dos 50 anos em 5, ou seja, desenvolver aí o Brasil, né, de forma gradual, contínua e rápida em 5 anos. Bom, então com o governo JK nós vamos ter aí o surgimento de um conforto, né, da vida moderna. Então, o que é isso? Então, com o governo JK, nós vamos ter a entrada aí de indústrias de bens de consumo, de multinacionais, que nós vamos falar um pouquinho adiante, e com a entrada desses produtos de bem de consumo, com as multinacionais, esse conforto da vida moderna, ele vai ser traduzido aí pela entrada do American Way of Life, que vocês sabem muito bem o que nós já trabalhamos, né? E do Self-Made Man, ou seja, é o sonho americano de enriquecer. Então, com a entrada aí desses produtos aí que fazem o conforto dessa vida moderna, então como eletrodomésticos, automóveis, o brasileiro ele passa a acalentar também os mesmos sonhos do norte-americano médio, ou seja, de que ele, mesmo pobre, a partir do seu trabalho duro, ele pode enriquecer e pode se tornar um consumidor, certo? Então, a vida cotidiana, os hábitos do brasileiro, ele começa a sofrer alterações, né? Essa vida cotidiana, ela passa a ser afetada com as produções hollywoodianas. Então, os filmes aí da época, né, famosos de Hollywood, com James Dean, né, Audrey Hepburn, a Marilyn Monroe, passam aí a ser transmitidos correntemente nos cinemas brasileiros. Então, eles vão absorvendo aí os hábitos, ocorre uma padronização do comportamento do brasileiro, né? Então, que tem, e tendo como norte aí o modo de vida do norte-americano. Então, essas produções hollywoodianas, elas vão influenciar também, de certo modo, os filmes produzidos aqui no Brasil pelas companhias Veracruz, Atlântida, e a televisão aí, principalmente a emissora TV Tupi, ela começa a transmitir propagandas, telenovelas. Essas telenovelas, por sinal, vão fazer a publicidade, vão difundir um consumismo e os valores estadunidenses, né, dos norte-americanos, entre a população brasileira. Então, de fato, aí o brasileiro ele entra de cabeça nos confortos aí dessa vida moderna da industrialização. Então nós temos uma imagem aí, né, a família ao redor aí da TV, né? Então, assistindo aí a programação da TV Tupi, tá? Essas programações, geralmente tudo que ocorria era ao vivo e tinha um horário certinho aí para você se colocar na frente da TV e apreciar a programação. Então, mais uma imagem aí da TV Tupi, tá?
Então, uma propaganda aí de televisores Philips. Então, vocês estão vendo aí os modelos de televisores que existiam na época, certo? Então, isso passa a ser o sonho da família. Ter uma TV, um automóvel em casa. Então, olha que interessante aqui. Eles anunciavam, né, a programação. Então, aqui o desenho dos Flintstones. Lembram que eu falei do American Way of Life, do Welfare State lá nos Estados Unidos? Pois então. Então, a indústria da moda, ela chega aqui no Brasil também. Tá? Então, faz parte aí desses confortos da vida moderna. Então, a mulher aí, rica, né? Ela começa a consumir nessas roupas de moda. Então começam a surgir aí revistas especializadas nesse tipo de assunto, enfim. Aqui uma propaganda aqui da Electrolux, né, de eletrodomésticos. Então tem aspiradores de pó aqui. Olha a forma como as mulheres aqui da propaganda estão vestidas e essa propaganda aqui, né? Então uma padronização do consumo, da vestimenta, do sentir, do desejar, enfim. Aqui mais propagandas de eletrodomésticos, né, da Valita. Então, o homem aqui, o provedor, o filho, puxando os eletrodomésticos aí da mãe, que está exultante, feliz, porque comprou seus eletrodomésticos com o dinheiro do marido. É uma sociedade machista, tá? Só que é muito engraçado. Os efeitos maravilhosos da pasta russa, né? Então, olha os seios da mulher, né? Ela vai crescendo com o uso da pasta russa. Enfim, tá? Então, propaganda de absorvente da Johnson Johnson, certo? Passou aqui, desculpa, pessoal. Então, a busca, né, a vida moderna, ela coloca aí como a busca pela beleza, né, pela eterna juventude. Então, aqui é uma espécie de sei lá, um fortificante de cabelos, né, que ajuda a pessoa a manter a aparência jovem. Ou seja, então todos os valores estadunidenses, eles são absorvidos pela nossa sociedade. Então, por que o jovem, a juventude, o sentir-se jovem é exaltado? Justamente porque está ligado ao trabalho, né? Ao rendimento que a pessoa pode alcançar, enfim. Tá? E aqui uma propaganda brasileira da Mercedes-Benz. Olha a frase: eu também um dia hei de ter um. Ou seja, o caminhoneiro, né, ele está olhando um caminhão, desejando esse caminhão novo aí da Mercedes-Benz e pensando aí que um dia ele pode ter, ou seja, a partir do seu trabalho, ele pode almejar esse desejo aí de consumo. Então é aquela ideia do self-made man absorvido aí pela sociedade brasileira, certo? E com maior impulso aí no governo do JK, que permite a entrada aí dessas multinacionais de uma forma mais acelerada, né? Em grande quantidade, enfim. Então, uma foto aí de uma montadora de Fusca, né? Fusca, carro da Volkswagen, então é uma montadora da Volkswagen. Bom, economicamente, o JK ele vai trazer essa ideia lá dos 50 anos em 5, né? Vai ser cristalizado, objetivado no plano de metas. Então, o que foram esses planos, esse plano de metas? Plano de desenvolvimento nacional, nos mesmos moldes lá daquele plano SALT, do Dutra, né? Então, áreas privilegiadas aí receberiam investimento estadual para desenvolver o país. Então, que áreas seriam essas? Energia, transporte, alimentação, indústria de base e educação. Então, a indústria de base é siderúrgica, certo? Bom, ele vai estimular, né, a indústria a partir da associação com o capital estrangeiro. Então, para que o Brasil recebesse, né, investimentos, foi necessária a instalação de empresas multinacionais para cá. Então, essas empresas elas vão gerar emprego, certo? Só que o país ele acaba ficando muito dependente desse capital estrangeiro. Então, que indústrias
multinacionais, que empresas vêm para cá. Indústrias automobilísticas, como nós já vimos lá o caso da Volkswagen, da Mercedes-Benz, farmacêuticas, petroquímicas e eletrônicas. Então vimos aí o exemplo também da Johnson Johnson, nessas propagandas que nós acabamos de analisar, enfim, tá? Bom, isso tudo vai ter uma consequência, tá? Então, de fato, o JK ele consegue modernizar a economia brasileira. Isso faz com que ocorra uma modernização intensa, mas desordenada do Brasil, tá? Então, sendo que em 1960, 45% da população total do país vivia nas cidades. Para a época, vai ser algo bem significativo. Ele vai ser obrigado a contrair empréstimos, né? Então isso vai levar a um endividamento. Já falei das multinacionais que começam a controlar aí a economia brasileira. Isso vai levar também a uma inflação, uma concentração de renda. Nós vamos ter aí um rompimento com o FMI em 1960, porque o Brasil ele não tem reservas para honrar esses empréstimos, né? Enfim. Outra coisa ligada aí à política de desenvolvimento do JK vai ser a criação da SUDENE, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, tá? Criada em 1959. Então o objetivo era desenvolver as diversas regiões do país, certo? Então nós temos o desenvolvimento aí do Sudeste, com a industrialização. Vai ser criado Brasília, para povoar a região central do país, envolver aquela área lá. E aí vai ser criada a SUDENE para ajudar no desenvolvimento do Nordeste. Outra consequência também da economia industrial, né, do JK vai ser o sucateamento das ferrovias. Então, um país, né, com a extensão territorial do Brasil, ele deveria ter muitas ferrovias aí, né, cortando todo o território, facilitando o transporte de mercadorias, mas as indústrias automobilísticas que aqui estavam, elas começam a pressionar, né, o JK para que ele construísse estradas, rodovias, para atender a produção dessas indústrias automobilísticas. Então o Brasil aí, ele passa a entrar nesse desejo aí por automóveis por causa dessas pressões aí automobilísticas, enfim. Então, nós temos aí uma imagem, né, da construção de Brasília. Então, em 21 de abril de 1960, Brasília foi inaugurado. Então, um projeto arquitetônico aí do famoso Oscar Niemeyer, certo? Então, um mapinha aí da cidade de Brasília, uma cidade totalmente planejada, que lembra aí, né, o formato de um avião. E essa imagem é bem significativa do que vai ocorrer nesse período. Então, uma série de trabalhadores aí saem de regiões mais pobres, como o Nordeste, o Norte, e vão trabalhar na construção de Brasília. Vão para lá, cheio de sonhos, mas após a construção, ou formam cidades satélites, cidades próximas, dependentes de Brasília, ou vão compor aí a periferia da cidade de Brasília, certo? Então, final do governo Juscelino, então, né? Por causa da construção de Brasília, esses gastos eles aumentam significativamente. Isso leva a um aumento da dívida externa, tá? O Brasil ele se moderniza economicamente, mas ele se torna dependente economicamente do capital externo, das multinacionais. Nós vamos ter aí um êxodo da mão de obra, né, do Centro-Sul. Então, aquilo que eu falei, né? Em Brasília você vai ter pessoas indo do Nordeste, do Norte para lá, tá? Há um êxodo rural intenso, as pessoas que viviam antes no campo vão passar a viver na cidade, tá? E aí nós vamos ter um crescimento da pobreza, porque quem é favorecido com essa política do Juscelino Kubitschek? Os grandes empresários, tá? Então você moderniza a economia, mas você não amplia, né, esse acesso aí aos bens produzidos por essa economia moderna, certo? E um crescimento da inflação, certo?
Então, uma fotinho aí do Juscelino Kubitschek. E nós chegamos aí ao final do seu governo. Falou, pessoal!